desse debate hoje propondo um exercício para todo mundo que está aqui. Na verdade, eu vou propor agora. Eu queria que você se lembrasse de como foi o seu dia hoje. O que você comeu, o que você fez no seu trabalho. E que você lembrasse nesse processo o que você jogou fora hoje. Só hoje, se você lembrar que você comeu e você deixou de comer porque não aguentou comer, por exemplo, jogou fora, embalagens que você jogou fora, no seu trabalho papéis que você jogou fora, enfim, coisas que você usou hoje e teve que descartar. E cada um fazendo esse exercício, né, cada um de nós tem um hábito de consumo diferente, um modo de consumir diferente. Acredito que o que cada um consumiu e descartou hoje é muito diferente. Eu queria propor esse exercício para você pensar se você teve esse discernimento quando você fez isso, né? Você parou quando você foi consumir algo e pensou, estou jogando fora algo, isso aqui vai virar lixo, enfim. Normalmente a gente não tem, a gente vive muito no automático, né? A gente consome e joga fora, consome e joga fora. E a gente não tem esse discernimento de pensar para onde isso vai. Porque a gente foi ensinado desde pequeno joguei fora e sumiu. Não é mais minha responsabilidade, não quero mais saber o que acontece depois daqui. Então, é um problema muito enraizado. Trazer o tema do lixo hoje é de extrema importância porque essa pauta ela tem sido levantada muito nos últimos anos, né? Porque isso se dá muito porque nós temos um crescimento populacional cada vez maior. E um consumo cada vez maior, a gente é bombardeado por propagandas todos os dias, dizendo consuma, 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 consuma. E não traz esse senso de responsabilidade em relação ao que a gente descarta. Então, esse tema ele é muito importante para a gente discutir aqui hoje. E eu queria começar, depois desse exercício, depois dessa reflexão inicial, explicando a diferença entre lixo, resíduo e rejeito. A gente considera tudo como lixo. Mas de acordo até com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, instituída pela Lei 2305/2010, a gente tem o rejeito e tem o resíduo, de forma técnica. O lixo a gente não usa muito, né, em relação à parte técnica. Justamente porque a gente quer exercitar as pessoas a entenderem a diferença desses termos para que elas possam ter um consumo mais consciente, um descarte mais consciente. Então, o que é o resíduo? O resíduo é aquilo que pode ser aproveitado novamente no processo produtivo. É algo que tem valor. O Arthur vai falar disso um pouco mais na frente. Então, o resíduo, você descarta ele e ele vai virar uma matéria-prima para virar uma outra coisa. Então, ele tem um valor dentro do processo, na cadeia de reciclagem e tudo mais. O rejeito é o que a gente não consegue mais aproveitar. Por exemplo, o papel higiênico. Depois de usado, a gente não consegue ainda fazer o aproveitamento desse tipo de rejeito. E tem o lixo, que é justamente a mistura do resíduo com o rejeito. Então, quando a gente não separa o resíduo do rejeito, tudo vira lixo, porque a gente não consegue mais aproveitar o que deveria ser aproveitado. E aí, o conceito importante para a gente trazer também hoje é o conceito do lixo zero. O lixo zero ele é um conceito que vem para fortalecer essa questão do consumo e descarte mais consciente, onde uma empresa, por exemplo, se ela diz que é lixo zero, significa que ela desvia 90% do que ela produz de aterro sanitário. E por que isso é importante a gente discutir? Porque quando a gente não separa o resíduo do rejeito e tudo vira lixo, a gente sobrecarrega o aterro sanitário. E quando a gente sobrecarrega o aterro sanitário, significa que ele vai alcançar um tempo de vida útil mais rápido, né? O limite de vida dele mais rápido. Então, se a gente tivesse desde cedo uma cultura de separar os nossos resíduos em casa, onde a gente trabalha, onde a gente fosse, enfim, a gente ia prolongar a vida do aterro sanitário. Né? Então, isso pouparia recursos, isso pouparia espaço, isso pouparia muita coisa. E os resíduos, eles estão presentes na nossa vida de uma forma tão latente que a gente não consegue associar com outros fenômenos que acontecem ao nosso redor. Por exemplo, a gente teve esses desastres recentemente em Pernambuco. Foi algo que eu até falei no Instagram essa semana sobre a questão da naturalização dos desastres. E você pode falar, poxa, mas o que é que tem a ver as pessoas que perderam suas casas lá em Pernambuco com o lixo? Tem tudo a ver, porque
Se você coloca o seu lixo, né, eu vou usar que é o termo popular mesmo, se você coloca o seu lixo num lugar inadequado, por exemplo, em terrenos baldios, na rua mesmo, ele vai acabar entupindo, né, bocas de lobo, bueiros, e isso vai interferir diretamente na drenagem. Então, com o volume de chuvas que a gente tem tido, que vai ser cada vez maior por conta da crise climática, isso afeta diretamente a minha vida e a sua vida, com alagamentos, com enchentes, com inundações. Nesse caso, Pernambuco atingiu muita população vulnerável, que estava numa área com uma péssima infraestrutura, numa área de risco. Mas isso afeta o nosso cotidiano, o lixo afeta o nosso cotidiano todos os dias. E a gente não consegue ainda, a gente normalmente não tem esse alcance de ligar esses sistemas que estão todos conectados, né? Então, o tema do lixo, ele está muito enraizado no nosso cotidiano, o modo como a gente consome. E o conceito do lixo zero, ele deveria ser uma pauta que todos nós deveríamos abraçar, não a nível de empresa somente, mas a nível individual. Você pode ser uma pessoa lixo zero. Significa que você vai deixar de produzir resíduo? Não significa isso. Significa que você conscientemente vai separar o seu resíduo do seu rejeito. Significa que você vai seguir a hierarquia lixo zero, que é você reutilizar o máximo que você possa, que você vai reduzir o consumo, que você vai separar o seu resíduo e você vai produzir o mínimo de rejeito possível. Então, você ser lixo zero significa que você está descartando de uma forma mais consciente. E o descarte, ele não é só no ato de descartar, né? Ele começa antes, ele começa no consumo. A gente vai falar sobre consumo aqui com a Soraya também. Então, a questão dos resíduos, a questão do lixo é uma questão que envolve uma mudança de mentalidade muito potente, assim, tudo que a gente vive hoje. Então, e uma coisa que as pessoas não sabem também é que existe um verdadeiro mercado nessa parte dos resíduos, né? E aí eu vou convidar o Arthur para falar sobre isso agora, porque quando a gente deixa de separar, além desses problemas vinculados ao meio ambiente, que são vários, né? Eu falei do aterro sanitário, da questão de sobrecarregar o aterro sanitário, mas quando a gente dispõe de forma inadequada o nosso lixo, a gente contribui para problemas de saúde pública, a gente contribui para enchentes, para inundações, como eu falei, a gente contribui para a poluição do solo, para a poluição da água, para a poluição do ar, porque quando a gente fala resíduo, talvez na sua mente esteja muito formatado pensar, por exemplo, no papel ou no plástico, por exemplo. Né? Mas o resíduo, ele também, por exemplo, é uma cartela de remédio que você mistura com seu lixo comum. Isso também é resíduo, isso também deve ser pensado como resíduo separado, de forma diferente. O resíduo também é uma lâmpada, o resíduo também é o seu celular, quando ele quebrou, e aí, o que você vai fazer com ele? Então, assim, tudo que a gente tem que descartar, ele é um resíduo. Então, a gente tem que pensar de forma que a gente produz isso o tempo inteiro, no que você come, no que você compra para você usar, tudo que a gente está vestindo aqui agora, uma hora vai ter que ser descartado. E aí, o que você vai fazer? Então, essa questão do valor dos resíduos recicláveis, né, diante do grande mercado da reciclagem que a gente tem hoje, é uma pauta muito importante para a gente trabalhar, porque além dos impactos ambientais que eu falei, tem um impacto econômico que é muito positivo na cadeia da reciclagem. Como a Amanda falou, aterro sanitário não é local para resíduo reciclado. O aterro sanitário, em tese, em toda a sua concepção, ele é um local para receber rejeitos, um local para receber resíduos que não existem ainda a tecnologia necessária suficiente para que ele seja reciclado. O papel higiênico, as fraldas usadas, material médico hospitalar, que no caso é incinerado, mas também existem células específicas também na aterro sanitário para esse tipo de material, de resíduo. Então, como a Amanda falou, lixo para a gente, enquanto engenheiros ambientais, como a Amanda parece, não existe. Esse bem técnico, o lixo ele praticamente é poluído. Existe resíduo reciclável, reutilizado ou resíduo vegetado, que é o que não tem nenhum uso para ele após a concepção e a utilização inicial. Então, calça jeans, tênis, tudo isso, material dele, plástico, PET, inclusive a camisa de Amanda é feita de plástico PET reciclado. A camisa de Amanda é do pessoal da Beira Vista. Então, são exemplos de que existe uma gama gigantesca
de materiais que a gente utiliza, que a gente joga fora, e aí vale lembrar a todos vocês aqui presentes e também na rede que não existe fora, né? Essas tragédias que aconteceram agora nos últimos dias comprovam isso. A gente acaba descartando todo tipo de resíduo de forma desordenada nas galerias, na rua, e aí quando vem uma chuva, sabemos sim que os níveis da chuva foram muito mais do que esperado, mas não dá só para culpar a chuva. Se existissem políticas públicas em relação à destinação correta de resíduos, e aí eu falo de políticas públicas realmente eficazes, não é só de uma lei determinar que existem lixeiras coloridas e você vai separar cada ponto de resíduo. Isso aí não é uma política pública eficaz. A política pública eficaz é competente fazer basicamente o que nós, na alternativa, fazemos. Nós não temos nos nossos clientes, por exemplo, essa separação de coleta seletiva colorida. A gente tem uma forma muito mais eficaz, que a gente faz a valorização do reciclado por valor econômico. Então, a gente consegue segregar o plástico PET, consegue segregar o plástico PP, outros tipos de plástico, ferro leve, latinhas de alumínio, e dar a destinação correta. Pois também a gente participou, né, Verde Arbítrio, em parceria com a Ecoalternativa, da 14ª Feira Paraibana da Beleza, organizada pelo Sebrae mês passado. E aí a gente teve contato com cooperativa também. Então, é muito interessante a gente perceber que é um mundo que a gente deveria ter acesso a essas informações o tempo inteiro e a gente não tem. Então, por exemplo, eu estava falando com o responsável lá sobre alguns materiais, né? Eu perguntando, esse material X, ele tem um valor legal? Esse material Y, e ele foi me explicando, e é impressionante como a gente não tem a menor noção, porque eu, enquanto consumidora, todos nós, enquanto consumidores, se a gente tivesse essa noção, a gente ia escolher melhor, por exemplo, quando a gente fosse comprar no supermercado. Então, você saber que uma latinha, ela tem um valor econômico melhor do que uma coisa de plástico, um vidro, isso iria moldar as nossas escolhas. A gente não tem esse acesso tão facilmente. Então, assim, isso que o Arthur falou da questão da valorização é muito importante, e a gente buscar essas informações também, porque elas estão lá, né? A gente tem acesso à internet, a gente pode pesquisar, tem cooperativas aqui em João Pessoa que a gente pode visitar e perguntar, são pessoas super abertas. Só para vocês terem noção, no Brasil hoje, dados de 2021, o Brasil deixa de reciclar 12 milhões de toneladas de resíduos reciclados, isso foi em 2021. E esses 2 milhões de toneladas não recicladas, se recicladas, gerariam para o Brasil 4 bilhões de reais. Então, para vocês terem noção da quantidade de dinheiro que o brasileiro literalmente joga no lixo. E aí, como a Amanda falou, nós palestramos também na 14ª Feira da Beleza, e surgiu aquela dúvida do pessoal, mas vocês trabalham com condomínios têm uma grande geração de resíduos, como é que eu consigo fazer isso na minha residência, ou na minha loja pequena, ou no meu salão, no caso lá. Então, assim, a gente sabe que se você quer ganhar dinheiro, é muito interessante. A gente entende que um condomínio com 300 apartamentos, ele vai gerar uma quantidade de resíduo muito mais densa do que ele tem no salão, do que ele tem uma loja, do que tem um ambiente como esse, por exemplo. Mas aí, se você pensar que o ganho ambiental a longo prazo é muito maior do que o ganho financeiro, você pode ter sim as mesmas atitudes que o nosso método não funciona. Eu não tenho quantidade suficiente de resíduo para vender. Tem os coletores profissionais que fazem essa coleta, eles só fazem a coleta a partir de uma quantidade de X de resíduo. Não impede que você, mesmo a quantidade pequena, segregue e doe para o catador da rua que pega de forma gratuita. Tem equipamento eletrônico que não tem mais uso. O equipamento eletrônico ele tem um grande potencial poluidor devido aos seus metais pesados. Então, se você tem um computador que não lhe serve mais por questões técnicas, mas ainda funciona, você doa esse computador para quem precisa. Se ele realmente quebrou de forma que você não consegue mais usar, nem consertá-lo, você busca ONGs que existem em pessoas, empresas que fazem essa coleta de forma gratuita. Então, assim, a gente oferece um método de faturamento, mas a gente também passa na tecla de que o faturamento melhor que a gente possa ganhar é a qualidade ambiental. Nós somos as criadoras da SOE.
A Soé é uma marca de conexão, uma marca de acessórios que conecta as pessoas à cultura paraibana. Basicamente, nós criamos acessórios com a história, envolvendo as personalidades, os nossos artistas, os nossos lugares, a culinária, e a gente transforma isso em peça de acrílico, brincos, presilhas. Estamos ensaiando colares, né, amiga? E aí a gente foi convidado, obrigada Amanda, a rede, pelo convite, para compartilhar um pouco sobre a nossa linha EcoA. A Soé basicamente tem duas linhas de acessórios, que são as peças de conexão, que são aquelas coleções em que a gente pensa em algo referente à cultura paraibana. Então, por exemplo, a gente mais recentemente criou a coleção Paraíba Retrô. Então, a gente pensou nos hotéis que marcaram a economia paraibana em décadas anteriores, o Hotel Tambaú, o Paraíba Palace, o Hotel Globo. A gente fez festas em homenagens, contando histórias desses hotéis. E aí, quando a gente faz essas peças, ao final do acrílico sobra espaços que rendem peças como essas que a gente está usando, que é o meia-lua, rende o palito, e a gente faz esse reaproveitamento dos nossos resíduos, que é basicamente o acrílico, que é a nossa matéria-prima. Quando a Soé nasceu, ela não nasceu já com essa visão de fazer o reaproveitamento. A gente tinha as peças que elas seriam de entrada. Quando a gente começou lá 3 anos atrás, o acrílico, a peça de acrílico ainda era novo aqui no mercado paraibano. Então nem todo mundo se sentia confortável em estar usando uma peça que tem expressão, que tem cor, que ela é maior do que um brinco de prata e dourado, enfim. Então a gente pensou em fazer peças que fossem de entrada, para quem ainda está ensaiando ali a entrada em brincos de acrílico, brincos de maiores expressões. Então a gente criou o modelo meia-lua, o palito, e a gente na época tinha mini trios, que eram pecinhas pequenas para você compor o seu look de diferentes formas, usando até 3 brincos, e fazia 3 combinações diferentes. Esse aqui é um pedacinho, eu quebrei, porque senão não tinha como trazer. Um pedacinho de uma placa de acrílico com as nossas peças de coleção. Antes da linha EcoA, a gente organizava essas peças de entrada, esse meia-lua, esse palito, com as nossas peças de conexão. Então a gente não se importava tanto com essa sobra. O material sobrava, a gente descartava ele junto aos nossos fornecedores. Quando veio essa ideia de, poxa, a gente já usa um refúgio. Isso aqui, por exemplo, é um pedaço de refúgio que a gente usa de fornecedores. Então, um pequeno negócio trabalha com acrílico para fazer displays, enfim, a gente vai lá e compra aqueles pedacinhos, né, as réguas, que a gente chama, que eles não vão utilizar para nada e que aqui cabe uma peça de acessório. Então, a gente teve essa ideia de, poxa, ao invés de a gente pegar e comprar o refúgio, a gente está gerando essa sobra, né? E estamos descartando esse material. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de uma série de aspectos, de grandezas e tal, mas do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é interessante que a gente fizesse esse aproveitamento. Aí aqui, eu coloco... Amiga, mostra pra mim, me ajuda. Eu coloco o palito nos espacinhos que sobram, certo? Bem miudinho aqui, meia-lua aqui, ó. E aí, quando a gente tem uma sobra de régua na ponta, imagina que isso é uma placa inteira, eu corto a régua e uso a régua também. Por isso que os brincos da coleção EcoA, as peças presilhas, enfim, elas não têm necessariamente uma regularidade de cores. Então a pessoa quer, eu queria o preto. Bom, se eu naquele mês produzir peças de coleção pretas, a gente vai aproveitar para criar essas peças da linha EcoA. Enfim, a Soé tem uma preocupação também na origem da nossa matéria-prima. Nós temos 3 fornecedores principais de matéria-prima acrílica. O primeiro é o tradicional, é a indústria que fabrica chapas acrílicas. No entanto, fizemos trocas para que a nossa indústria não só fosse nacional, mas que fosse nordestina. É uma indústria que existe no Nordeste
que o fornecedor dela de matéria-prima base para fazer as chapas acrílicas também é nordestino. Então acho importante a gente estar perto, né? No segundo ponto, a gente tem os pequenos negócios que a gente vai comprar esse refúgio. E quando a gente compra também, e o terceiro, que é quando a gente vai ter que comprar alguma cor mais tradicional do mercado local, a gente procura comprar uma chapa que já foi reciclada. Enquanto marca, enquanto empresa, também queria falar dessa pressão por parte dos consumidores na geração de novas peças, né? Então, assim, a gente vê o fast fashion por aí, novas coleções sendo lançadas a cada 15 dias, e isso está tão presente na mente dos consumidores que mesmo as nossas consumidoras, que são mulheres instruídas, curso superior e tudo mais, mas está tão enraizado que elas não processam e acaba pressionando os pequenos produtores também por novidades. Então, por exemplo, a Soé, ela é uma marca de slow fashion, né? Nós somos nós duas que produzimos absolutamente tudo do que diz respeito à Soé. Então, desde a produção até a venda, o marketing, absolutamente tudo. Então, existe uma pressão também da sociedade, dos consumidores, para lançamento de novas coleções, de novas peças. E aí a gente tenta explicar esse conceito, que a gente é incapaz de produzir novas coleções, mais de 2, 3 coleções por ano. Além disso, a linha Ecoar respinga nisso. Então, se, por exemplo, eu não vou produzir peças pretas, como Lívia mencionou, eu não tenho como oferecer. E aí a gente sofre essa pressão, mas aí quando é que vai vir? Quando é que vem? Entendeu? Então, isso também acontece pelo lado da empresa que tem uma visão diferenciada de tentar ser slow fashion o máximo possível, e a gente não conseguir. Porque, de fato, quando a gente lança novas coleções, há um boom de vendas. E aí, como é que a gente se sustenta não tendo a capacidade de produção como uma fast fashion? E nem é o conceito, porque não é o caso, não é o interesse. Existem outras formas de conexão que a nossa marca também produz, como nós somos jornalistas, a gente não se apresentou, mas a gente tem essa preocupação da conexão, de levar a mensagem também. Então, a marca, ela também trabalha com esse conteúdo. Então, foi uma preocupação que eu tive. Então, assim, a gente fala que os nossos acessórios, eles são para durar muitos anos. Inclusive, a gente sempre brinca que a validade é vitalícia, a garantia é vitalícia enquanto nós vivermos. O que a gente tinha para falar em relação ao lixo era isso, era trazer essa parte do impacto ambiental, trazer essa parte da valorização dos resíduos e trazer um exemplo prático de que é possível fazer o upcycling, é possível olhar para o seu resíduo de uma forma diferente.